Estamos, saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Êxodo, como você nunca viu. Hoje o capítulo 7. O capítulo 6 termina com a genealogia do povo de Deus. O narrador vem falando e diz, essa família, depois aquela, depois aquela, depois aquela. Então vamos entrar no capítulo 7, tá bom? Arão e Moisés foram os que receberam do Senhor Deus esta ordem: tirem do Egito as tribos de Israel. Foram eles que falaram com Faraó, rei do Egito, a fim de tirar de lá os israelitas. Quando o Senhor falou com Moisés do Egito, ele disse: Eu sou o Senhor. Diga a Faraó, rei do Egito, tudo que vou. Então, quando Arão com 83 anos e Moisés com 80 vão finalmente falar com o rei desacredita. E ele faz os milagres que Deus tinha mandado fazer com o bastão. O engraçado é que o rei também sabia fazer milagre. Falou, mas que deusinho fraco é seu? Esse eu também sei fazer. E então os encantadores fizeram um milagre e também fizeram aparecer serpentes. Só que a serpente de Arão, devorou as serpentes dos magos do rei. No dia seguinte, o rei foi passear no rio Nilo e Moisés, por meio de Arão, feriu o rio com um bastão e o rio tornou em sangue. Mas outra vez, os magos do rei fizeram a mesma coisa. Tá difícil aqui, viu? Moisés fala. Apesar da caatinga provocada pela morte dos peixes no rio, o faraó endureceu seu coração e voltou para casa. As pessoas cavavam poços, mas os poços saíam sangue. Até nas tigelas das casas só se via sangue. Mas o rei endureceu seu coração. Depois da praga do sangue, o Senhor enviou ao Egito a multiplicação de rãs. Tantas rãs que de deuses elas passaram a ser um estorvo. E o rei pediu que Moisés intercedesse, e Moisés intercedeu, e as rãs cessaram. Foi a segunda praga. As rãs estavam empesteando o Egito, a tal ponto que, apesar de ter feito também o milagre das rãs, as rãs de Deus eram tantas que o rei não teve outro jeito, a não ser implorar para que Moisés intercedesse por ele. E Moisés intercedeu e as rãs cessaram, mas o coração do rei continuou enrijecido. Então Deus mandou Moisés bater na terra com o bastão. E o pó vai virar piolho. E foi tanto piolho que incomodou o rei. E o rei falou, pelo amor de Deus, tira esses piolhos de mim. Moisés intercedeu e lá se foram os piolhos. Mas o rei endureceu o coração de novo. Os mágicos, dessa vez, se deram mal. Eles não conseguiram fazer os piolhos.
e o bicho estava pegando. Eu ouvi esses dias um pregador dizendo que o fato de os magos não terem conseguido fazer a reprodução dos piolhos, né, imitação do... Eu achei, não sei se eu acreditei muito nisso, mas ele disse assim, os magos não conseguiram fazer piolho porque Deus não deixa o mal se levantar contra o povo de Deus mais do que 3 vezes. Então, Arão fez o sangue, a água tornar sangue, os magos conseguiram fazer. A segunda praga foi... Acabei de falar isso. Então foi o mar em sangue, as rãs e agora já os piolhos. Então ele disse que... Eu falei 3, mas são 2 então, né? Que o poder do mal é limitado. Então o mal não se levanta pela 3ª vez. Acho que é isso. Estou comentando só porque eu ouvi. É interessante, mas não sei. Vou deixar aí os eruditos resolver essa questão, tá bom? Saudações. Então, Deus disse a Moisés para dizer a Faraó: amanhã a praga será moscas. Meu servo orou e os insetos foram embora, mas agora serão moscas. E aí o país inteiro ficou enmosqueado. Então, só não tinha moscas na terra de Israel, na região de Gozém. E a mosca estava comendo solta. E o faraó concede que o povo saia para fazer sacrifício. Só que ele fala, porém, irão só os homens. E depois ele fala, porém, irão só os homens, as mulheres, mas não irão os animais. E depois ele fala, irão os animais, vão ficar aqui as crianças. Quer dizer, ele vai tentando segurar o povo, mas ele sabe, o faraó percebe que existe uma força ali irresistível. Então ele vai sentindo que o bicho está pegando para ele. Moisés argumentou com o faraó que não poderia fazer os sacrifícios ali mesmo no Egito, porque os animais sacrificados seriam bois, e esses animais são sagrados aos egípcios, então não pode acontecer. Aí Faraó falou assim, tá bom, eu deixo que vocês caminhem até o deserto, porém, não vão muito longe. Ore por mim. Ele fala, ore por mim também. E aí, Moisés vai lá, intercede, e as moscas cessam, mas o coração de Faraó continua duro como pedra. E Faraó endureceu o coração. E Faraó endureceu o coração. E Faraó endureceu o coração. Isso não é pedra, isso é uma peneira, isso é terrível. O Senhor diz, então agora haverá úlceras em todos os animais. A morte dos animais foi completa. Então o rei foi pesquisar e descobriu que o povo de Israel estava com todos os seus animais. Então ele ficou assim, mas... Meu Deus do céu, isso é coisa do céu mesmo. Mandou chamar Moisés. Eu não vou deixar o seu povo ir. E Faraó continuou teimando.
já perdeu muita coisa, as águas, as plantações, agora os animais morreram. O Egito está virando uma miséria. As úlceras dos animais não foram suficientes. Então Deus disse, agora haverá úlceras nos humanos e nos animais. E a miséria foi completa. Deus fala para Faraó, você está lutando comigo? Porque eu estou deixando. Porque se eu tivesse colocado o meu poder sobre você, sobre toda a sua criadagem, você já teria morrido. Preste atenção, Faraó. Deixa meu povo ir. Você está endurecendo o seu coração. Mas amanhã cairá uma enorme chuva de pedras em toda a terra do Egito. Todo mundo que estiver no campo morrerá. E a chuva de pedra devastou a terra do Egito, que já estava devastada. Muitos dos líderes de Faraó não recolheram seus escravos e gado. E a perda foi total. A devastação foi completa e o rei reconhece a supremacia de Deus. Ele fala, eu pequei, ore ao Senhor para que me livre. E Faraó disse, eu vou erguer as mãos e você ficará livre. Mas lembre-se, o vigia das pessoas é o poderoso Deus Criador. Quando o Faraó percebe que a chuva acabou e que está tudo bem, ele desiste de deixar o povo ir. Não é fácil. E Deus disse a Faraó, você continua endurecendo seu coração, então amanhã haverá gafanhotos. Os servos do rei do Egito já estão convencidos de que Deus é poderoso, que o Egito está assolado, e ele fala, deixa esse povo ir, mas quem é que vai? E Faraó e Moisés diz, todo mundo irá. Todo mundo. Nós vamos dar uma festa em louvor a Deus e tem que ir todo mundo. Aí o Faraó fala, não, vou deixar os homens ir, mas todo mundo não dá, né? O que é isso? E aconteceu que os gafanhotos tomaram conta de tudo. E o coração de Faraó continua duro. O Faraó percebeu o truque do povo de Israel. Eu sei que vocês estão planejando uma rebelião, mas as mulheres não irão, ficarão aqui. Vocês querem adorar a Deus? Então vá adorar somente os homens. Depois dos gafanhotos, o Senhor promete escuridão, porque o coração de Faraó estava no escuro, estava nas trevas. E a escuridão foi completa, que as pessoas não conseguiam ver um palmo adiante do nariz. Depois das trevas, Faraó libera o povo, mas ainda insiste em deixar os animais. Mas ele diz, não. Moisés fala, não, nós temos que levar todos os animais. Porque lá nós vamos fazer a escolha. E o rei endureceu o coração. O rei fica tão irritado que expulsa Moisés do seu palácio e fala, nunca mais quero te ver em minha frente, nunca mais te verei, porque no dia que eu te vir, eu o matarei. Moisés respondeu profeticamente, é verdade, não mais o verei. O Senhor não mais me verá. O capítulo 11
de Êxodo é muito doído. Deus fala, vou mandar mais um castigo, só mais um. E então o rei vai deixar vocês ir. Com tudo, com os animais. É muito doído. O rei só amolece o coração, a força, quando vê seu filho estendido. Então ele fala, tá bom, podem ir. Mas quando o povo está já chegando próximo ao mar, o rei enlutado decide lutar contra Deus. E desesperado, corre atrás de seu povo perdido. Mas o mar se fecha e traga a todos. É o fim do pecado. É o fim da perseguição. Pecados e pecadores, finalmente destruídos e nunca mais se levantarão contra o povo de Deus. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas te proteja. Que o vigia das pessoas coloque o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Amém.